A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra. E o vídeo de hoje, irmãos, eu vou tratar do porquê que eu deixei de ser pré-tribulacionista. Solta a vinheta. Irmãos, quando eu me converti, eu acompanhava um pastor no YouTube e ele é pré-tribulacionista, esse pastor. E eu gostava muito de escutar quando ele falava a respeito do fim dos tempos, sabe? O meu primo mesmo, o que fundou o canal junto comigo, o irmão Wellington, ele sempre falou comigo. A primeira vez que ele falou da Bíblia, ele começou falando do livro de Apocalipse, falou das trombetas, falou das taças, falou várias coisas do Apocalipse. E isso meio que me despertou uma curiosidade em saber mais desse assunto, né? E quando eu me converti, eu acompanhava um pastor, que é o pastor Antônio Júnior. Ele é pré-tribulacionista. Eu gostava de ver os vídeos deles de alerta, quando ele falava dos fins dos tempos e tal. Eu comecei a ouvir aquilo e achava interessante. E a igreja que eu congrego, ela também, o pessoal, todo mundo é pré-tribulacionista. Então as ministrações, quando falava do fim dos tempos, era pré-tribulacionista, falava que a igreja não ia estar na grande tribulação e tal. E eu me converti e comecei a pregar dessa forma. Quando eu ia falar sobre o fim dos tempos para alguém, eu focava muito nos acontecimentos, né? Nas pragas que ia ser derramada com as trombetas e com as taças, e também com os selos, né? As pragas que iriam vir. E sempre focava nisso para depois mostrar que a igreja não ia estar aqui. Até que um dia, irmãos, meu primo Wellington, ele começou a me fazer umas perguntas. Ele já estava bem estudado, ele já tinha passado vários anos, ele já era presbítero, se não me engano. E ele começou a me fazer umas perguntas. Ele não quis implantar o pensamento dele na minha mente, sabe? Ele só simplesmente me fez umas perguntas. E ele começou a perguntar e começou meio que falar um pouco do ponto do pós-tribulacionismo, né? Mas ele sempre foi falando e perguntando assim, mas será que não faz sentido esse aqui também? Tipo, ele não discordava dos pontos que eu falava do pré-tribulacionista, e também ele não queria implantar na minha cabeça sobre o pós. Ele falava, faz sentido, e esse aqui também não faz? Aí eu fiquei, não, realmente faz sentido. Só que aí ele começou a fazer umas perguntinhas que eu não soube responder. E uma delas foi, ele me perguntou se tinha algum versículo que Jesus vinha em secreto e ninguém ia ver. E eu falei, não, tem tal, porque por causa que eu escutava o pessoal falando, né? Escutava nos vídeos também, via o pessoal falando. Aí ele falou pra mim assim, tá bom, quando você vê lá, chegar em casa, você me manda o versículo lá, beleza? Aí eu falei, não, tranquilo. Aí eu fui, procurei e não achei. Falei, meu Deus, e agora? Aí comecei a fazer teologia. Aí na teologia o professor, ele apresentou todos os pontos, né, sobre a escatologia. E ele mostrou lá na sala, na classe, né, os pontos fortes do pós-tribulacionismo e os pontos fortes do pré-tribulacionismo. Aí eu olhei aqueles pontos fortes do pré, falei, não, tá bom, aqui dá pra entender dessa forma e tal. Mas depois, quando ele me mostrou os pontos fortes do pós, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que explica esses pontos? E procurei ver vídeos de debate, sabe, para saber se ia ter algum pastor que é pré-tribulacionista, para saber se ele ia conseguir responder esses pontos fortes do pós, sabe, mas ninguém conseguia responder. Usando a Bíblia, sabe, às vezes tinha que apelar para a tradição, às vezes tinha que falar que o texto estava querendo falar outra coisa, mas na verdade o texto é majoritário, né? O texto que manda, né?
E aí eu fiquei, caramba, e agora, meu? Aí comecei a pesquisar um pouco sobre o pós-tribulacionismo e comecei a ver que tinha muita coisa que fazia sentido. Aí comecei a achar outros pontos soltos no pré que não tinha resposta, outras coisas que não fechava a conta, sabe? Aí eu peguei e fiquei frustrado, fiquei bastante frustrado, sabe, irmãos? Porque eu vivia falando do que ia acontecer quando tiver no período da grande tribulação, né? Quando tiver no fim dos tempos, eu vivia falando o que ia acontecer. E eu fiquei, nossa, nós vai estar aqui. Fiquei, meu Deus, nós vai estar aqui agora. E fiquei frustrado também por conta que eu me apegava muito no que os outros falavam e não ia conferir no texto, sabe? Eu ficava só pelo que a pessoa falou e não ia lá conferir para ver se estava escrito. E depois disso daí eu peguei e falei, não, nunca mais eu quero ficar só pelo pensamento de alguém. A partir de hoje, quem vai mandar na minha crença é a Bíblia. Se tiver escrito, é isso aí. Se não tiver escrito, não vou acatar, não vou pegar para mim. Então, depois disso daí, eu costumo falar que o tema de escatologia é um tema muito difícil de se tratar, né? Tem muitas outras visões, porque é coisas que vão acontecer ainda. Então, aparecem muitas visões diferentes, bastante pontos de vista, porque ainda vai acontecer, né? E então eu costumo falar que na escatologia eu prefiro ignorar um pouco até a minha própria opinião e deixar simplesmente o texto falar. E hoje eu quero somente falar 5 motivos do porquê que eu deixei de ser pré-tribulacionista, deixando claro também que esse assunto que eu vou tratar aqui hoje não é assunto salvífico, né? Se a pessoa crê que Jesus vem antes da grande tribulação, ela não vai para o inferno. Se a pessoa crê que Jesus vem no meio da grande tribulação, ela não vai para o inferno. Se a pessoa crê que Jesus vem no final da grande tribulação, ela não vai para o inferno. Ela só vai para o inferno se ela ficar falando que Jesus não vem, porque aí vai se encaixar no incrédulo. E Jesus mesmo fala que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Então não tem problema eu crer que ele vem antes, no meio ou depois. O problema é se eu ficar falando que ele não vem mais. Se eu ficar falando que ele não volta mais, eu posso correr o risco de ele voltar e eu não entrar no reino de Deus. Então esses 5 motivos que eu vou falar vai ser os 5 motivos do porquê que eu deixei de ser pré-tribulacionista. Também para esclarecer que tem uns irmãos que eu conheço que eles ficam me perguntando por que você mudou, por que você acha que nós vai estar aqui na grande tribulação, por que tem muitas pessoas, todo mundo que é assembleano crê que a igreja não vai estar aqui, você é o único assembleano que eu conheço que acredita que a igreja vai estar aqui, então todo mundo está errado, só você que está certo e tal. Não é isso, irmão. É que eu lendo a Bíblia, eu cheguei a outra conclusão diferente. E vou começar agora a apresentar os 5 motivos. E o primeiro motivo, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele disse que vai vir no final da grande tribulação. O Senhor Jesus, ele disse que vai vir no final da grande tribulação. Mateus 24, versículo 21 em diante vai dizer bem assim: porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bom, aqui Jesus está falando que vai ter uma aflição, que no texto original aqui aparece a palavra tríceps, que significa tribulação, e ele diz aqui que era uma tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo e nem tampouco há de haver, ou seja, ia ser uma tribulação única que nunca teve e depois nunca mais vai ter. E aqui é o discurso escatológico do Senhor Jesus de Mateus 24, ele começa a falar responder umas perguntas dos discípulos, quando eles perguntam, porque quando Jesus fala que vai ser destruído o templo e tal, aí eles perguntam, Jesus começa a responder, ele começa a falar tudo que vai acontecer até chegar no fim. E depois ele começa a falar aqui no versículo 21, dessa grande aflição, dessa grande tribulação que nunca houve antes e depois nunca mais vai ter outra dessa. E aqui ele já começa falando que se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Bom, por que Jesus está avisando que ia surgir falsos cristos e falsos profetas, sendo que os escolhidos não vão estar mais aqui na terra, se eles foram arrebatados antes dessa grande tribulação aqui que ele está falando? Se eles não estão mais aqui, por que ele está deixando esse aviso? Bom, versículo 25. Eis que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Bom, aqui também está dando a entender que é um evento visível, por conta que quando o relâmpago se mostra no céu, se você não vê o relâmpago passando assim, você vê o clarão. Ou seja, o relâmpago, quando ele dá no céu, todo mundo vê. Todo mundo vê o relâmpago. E continuando, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, ele acabou de falar que ia acontecer nessa grande aflição, uma aflição que nunca teve e depois nunca mais ia ter. Ele vem a falar que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne ia se salvar, de tão atribulado que vai ser aqueles dias. E depois aqui no versículo 29, ele conclui falando que logo depois das aflições daqueles dias, que a aflição ele acabou de falar no versículo 21. Então aqui o próprio Jesus está falando que ele só vai voltar no final dessa grande tribulação. Segundo motivo, não tem versículo na Bíblia que diz que Jesus vem em secreto. O texto que o pessoal usa para falar que é secreto, não tem nada de secreto. Quer ver só? 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 em diante. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus se passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Detalhe, o pessoal costuma dizer que Jesus vem em secreto por conta que a Bíblia fala que ele vem como um ladrão. Então o pessoal fala, o ladrão você não vê chegando. Então se ele está falando que vem como um ladrão, quer dizer que ninguém vai ver ele chegando na primeira vinda, fazer o arrebatamento, e depois vai voltar com a igreja no final dessa grande tribulação. Então, por conta de a Bíblia falar que Jesus vem como um ladrão, o pessoal acredita que ninguém vai ver ele chegando, vai ser em secreto. Então, mas vamos ver aqui se é secreto mesmo essa vinda como ladrão. Vou ler de novo, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo e piedade, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai
que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Bom, aqui está falando que o dia do Senhor, que é como ladrão, porque o Senhor virá como ladrão, vai mostrar aqui os eventos que Jesus fala em Mateus 24, as potências dos céus, como disse aqui, os elementos se desfarão, os mesmos eventos que Jesus fala em Mateus 24, do versículo 29 que a gente leu, do 29 em diante, é o mesmo evento. E aqui no versículo 2 a gente vê que o Pedro ele faz um apelo para que as pessoas, os crentes, continuem aguardando e apressando a vinda de Deus, para que eles viessem viver em santo procedimento e piedade até que esse dia chegasse. Então a igreja vai estar lá esperando esse dia do Senhor que vem como ladrão chegar, onde o céu escurecerá, será um grande estrondo, os céus passarão, os elementos ardentes se desfarão. Bom, aqui a gente vê que não é secreto, e além de não ser secreto, a igreja vai estar lá aguardando esse dia, pelo que o apóstolo Pedro está falando aqui. Agora, terceiro motivo é a nossa reunião com Cristo / arrebatamento. É depois que o anticristo se manifestar. Quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que vai dizer assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, aqui a gente vê também o apóstolo Paulo falando, dando um aviso para os crentes lá de Tessalônicas, que eles estavam achando que estava muito próximo o dia do Senhor, e aqui o Paulo deixou bem claro que a reunião com ele, como ele falou aqui no versículo 1, rogo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com ele. Ele vem falando que essa reunião com ele e a vinda dele, primeiro vai ter que se manifestar o anticristo, porque o povo estava achando que já estava muito próximo, mas tinha outros sinais que Jesus tinha falado que estava para acontecer. Então aqui o Paulo ele deixa bem claro que primeiro vai se manifestar o homem do pecado, né, filho da perdição, que é o anticristo, e só depois vai ser a nossa reunião com ele / arrebatamento. Então, bom, primeiro o anticristo, depois vai ser a vinda de Cristo, pelo que o texto aqui nos está dizendo. Quarto motivo é o arrebatamento e a transformação do corpo vai ser no toque da última trombeta. Quer ver só? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 em diante, que vai dizer assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Bom, aqui o apóstolo Paulo está falando que o arrebatamento, né, e a ressurreição, ou seja, a transformação do corpo que vai acontecer no arrebatamento e a ressurreição que vai transformar o corpo também, e vai tudo acontecer no toque da última trombeta. E aqui ele deixou bem claro, vai ser no toque da última trombeta. E se a gente for lá em Apocalipse, capítulo 11, olha só o que vai relatar na última trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 diante, olha só o que vai dizer o que acontece na última trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser
vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. Ou seja, aqui na última trombeta, literalmente está narrando a volta de Cristo. Aqui, o que acontece na última trombeta é a volta de Cristo. Então, o arrebatamento / ressurreição / transformação do corpo, segundo o apóstolo Paulo, vai acontecer na última trombeta, ante o toque da última trombeta. É o que ele diz lá no texto. E aqui em Apocalipse capítulo 11, que mostra o toque da última trombeta, relata literalmente a volta do nosso Senhor Jesus. Então, esse é o quarto motivo. Agora, o quinto motivo só existe 2 ressurreições descritas na Bíblia. Uma para os salvos e depois só fala da outra para os perdidos. Quer ver só? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 em diante, que vai dizer mais ou menos assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bom, aqui está falando da primeira ressurreição. Isso é o que vai acontecer com quem participar dessa primeira ressurreição. Porque quando Cristo voltar para a terra, vai acontecer a ressurreição e o arrebatamento. Mas se Jesus voltou antes da grande tribulação, tinha que já ter acontecido a ressurreição e o arrebatamento. Mas depois vai ter um monte de gente que vai estar na grande tribulação. Aqui mesmo a gente vê aqueles que não aceitaram a marca da besta e que não receberam a marca da besta na testa. Ele viu as almas dele, daqueles que foram degolados na grande tribulação. E como é que vai ficar para essas pessoas? Porque aqui no versículo 6 vai falar que é bem-aventurado aquele que tem parte da primeira ressurreição. Se já aconteceu a primeira ressurreição, como que esses vão ressuscitar? Como que aqueles que se converteram na tribulação também vão ter a transformação do corpo? Como é que vai ficar para eles? Agora, olha o que fala aqui no versículo 7 em diante. Olha só o que fala. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, cujo
cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Depois do capítulo 21 a gente vê o novo céu e nova terra, e a partir dali a eternidade. Então Apocalipse 20 fala da ressurreição daqueles que participou do arrebatamento, que contra esse a segunda morte não tem poder nenhum. Já os outros aqui do versículo 11 em diante vai falar que eles foram lançados para o inferno, que é a segunda morte. Ou seja, teve essa segunda ressurreição para os perdidos, e a primeira ressurreição foi somente para a igreja e para os salvos. Então só fala de duas ressurreições, a dos perdidos e a dos salvos. E esse foi o quinto motivo que me fez mudar. E irmãos, já deixa a conclusão aqui, que esses foi foi só alguns dos motivos que me fez mudar do pós-tribulacionismo, né? Eu relatei 5 motivos aqui, mas tem muitos outros, que no decorrer do tempo eu comecei a estudar bastante escatologia, então tem muitos outros versículos que me fez deixar de ser pré-tribulacionista e vir para o pós, por causa que, ao meu ponto de vista, é mais bíblico. Eu faço um desafio: se esse vídeo que eu vou postar aqui, se ele chegar em 500 visualizações ou 600 visualizações, eu vou fazer a parte 2. Vou trazer outros motivos, outros textos para mostrar do porquê que eu me tornei pós-tribulacionista, tá bom? E espero que você leia todos os textos que eu citei aqui. Quando você estiver vendo esse vídeo, leia os textos também. Não fica só pelo que eu disse aqui não, sabe? Vai lá conferir cada texto que eu citei, lê junto, abre sua Bíblia aí, confere se está de acordo do que eu estou falando mesmo. Deixa o texto falar, esquece interpretações de escola teológica e deixa simplesmente o texto falar. Porque você vai ver se eu estou certo ou estou errado. Mas como eu disse, como eu venho sempre falando, eu não quero ser o dono da razão. Quem tem que ser o dono da razão é a Bíblia. E é isso aí, meus irmãos. É isso aí. Você não tem o direito de concordar, não. Também você tem todo o direito de discordar. Mas faça isso que eu falei. Analisa cada texto que eu citei. Abre a Bíblia e lê um por um para ver se faz sentido o que eu estou falando ou não, tá bom? E é isso aí. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha aí para chegar nessa meta de visualização. Porque chegando nessa meta de visualização eu faço a parte 2 e depois vou dando continuidade na escatologia. Se vocês interagirem bastante com esse vídeo, dá pra gente marcar também para ter um bate-papo a respeito de pré e pós. Se você não está concordando muito do que foi dito aqui, se você quiser, a gente marca aqui no estúdio um vídeo a respeito de pré e pós. A gente marca também para você expor a sua visão pré-tribulacionista, para que a gente venha aprender também um pouco mais sobre o pré. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?